Beleza, olha, então o primeiro computador já mostrei o que eu tenho nele e o que ele vai fazer. E aqui no segundo computador eu tenho o Smart. O Smart é o software que eu uso e que eu recomendo para fazer esse tipo de análise acústica. Ele não só faz isso, ele faz um monte de tarefa, ele executa um monte de funções muito úteis, né? Todas muito úteis para quem trabalha com áudio profissional. Então é o software que eu uso, é o software que a indústria adotou, né? Tem outros, não é o único, mas é o software que a indústria adotou aí como quase que padrão para todos os segmentos do áudio profissional mundo afora. Esse aqui é um software, não é muito simples de usar, né? Você realmente precisa de um treinamento, precisa receber aí uma orientação de uma pessoa especializada no software para poder trabalhar com ele. No Brasil tem um representante, né? Ele ministra os cursos dele em algumas cidades durante o ano. Eu acho que não são tantas agendas assim, mas eu acho que ao longo do ano aí ele consegue dar, sei lá, meia dúzia de cursos por aí. O nome dele é Fernando Fortes, depois eu vou colocar o link dele aqui, o nome dele, o site dele, para quem quiser conhecer mais. E ver aí a agenda, se você está buscando se melhorar o seu serviço, mudar de nível na sua profissão, recomendo que você procure as datas de curso do Fernando e faça o curso. Esse software aqui, ele é muito legal e a versão assim atual dele é essa daqui, ó. Não sei se você consegue ver aí, mas é a 7.4.3.2. Essa é a última versão, eu acho que não tem nenhuma atualização recentemente, mas depois eu até vou dar uma olhada, mas sempre quando tem uma atualização, quem tem a licença recebe logo um comunicado. Bacana? Então assim, não recomendo que você use o pirata. Se você tem o pirata, ok, segue em frente com ele mesmo, mas se um dia você quiser ter o software um pouco mais estável, com alguns recursos para quem tem a licença, eu recomendo também que você adquira o software. Aí, o que eu estou usando para fazer a medição? Um microfone de medição, né? Uma placa de som, está aqui, essa placa de som Roland de 2 canais, né? Ela está aqui, a Edirol. Basicamente é isso. Eu já estou ligado aqui então com o meu microfone, meu canal de medição. A minha referência, eu estou voltando através de um cabo Y, né, da saída para a entrada aqui da minha referência. E então essa placa já está configurada. É a placa que eu uso praticamente todos os dias aqui quando eu estou usando o Smart. Então ela já conversa direitinho com o Smart. O grande lance do software Smart, eu estava esquecendo de falar, é que assim, é um software que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, né? Já passou aí por várias reformulações. E essa última reformulação do software, ele veio com o Smart 7, né, o Live, a versão 7, acho que ele foi nessa versão que ele trouxe a coisa da multicanal. E isso é fenomenal, né? O fato dele rodar em Mac é muito legal também, mas o fato dele ser multicanal, você consegue ter vários microfones, o quanto a sua placa puder disponibilizar de entrada e quanto seu bolso puder comprar de microfones também, né? Você pode ter vários microfones, né? Você tem uma placa com 8 entradas, por exemplo, você pode ter 8 microfones espalhados pela igreja ou pelo teatro, ou sei lá onde você for usar, e você não precisa estar toda hora indo lá mudar o microfone de posição. Ele é realmente muito simples de usar nessa parte. Você cria os pares e você só vai mudando os pares de medição e é muito legal. Então é isso. Configurado aqui a parte de medição, a parte da mesa, a placa está funcionando. Depois eu vou mostrar o posicionamento inicial ali do microfone, como eu vou começar a fazer as medições. Mas basicamente agora é mão na massa. Eu vou soltar um ruído rosa.
vários fatores do sistema, eu não vou checar agora, vários fatores já foram checados antes. O que eu vou trabalhar hoje é só na equalização da sala, ver se tem alguma coisa que não está soando bem, ver se a gente tem alguma deficiência em algum ponto da sala e fazer essa correção ou mexendo no posicionamento da caixa acústica ou aplicando um filtro, se for o caso de uma sobra, de uma frequência que esteja sobrando, a gente trata isso com equalização. Nem tudo se resolve com equalização, né? Aliás, a equalização é o último recurso para a gente mexer aqui. Antes nós vamos verificar posicionamento, angulação das caixas, né? Acho que nem sei se existe essa palavra. Angulação das caixas, para a gente tentar resolver algum possível problema de cobertura, de reflexão, por aí. E se tiver algum problema que se resolve com a equalização, a gente aplica a correção eletrônica através de um equalizador. Então agora eu vou começar a fazer uma brincadeira, vou soltar um ruído rosa, vou soltar alguns tipos de sinal aqui para eu começar a mapear o que está acontecendo com a sala. Muito importante falar nessa parte do alinhamento é que o Smart, eu vou te mostrar depois, e todos os outros softwares de medição, ele é um software que vai te mostrar um resultado para que você tome a decisão, né? Ele não toma a decisão por você, nenhum software toma a decisão por você. Ele te mostra o resultado na tela e você vai ter que analisar aquilo que ele está te mostrando, saber interpretar aquilo que ele está te mostrando e a partir daí tomar as suas próprias decisões. E poder conferir novamente se a sua decisão foi bem tomada ou não, se você tem que fazer outro tipo de atitude, outro tipo de coisas aí. Mas basicamente todos os softwares fazem isso, né? Eles te dão um resultado e você vai lá e interpreta. Beleza? Então agora é isso, pessoal. Vou começar aqui porque agora já são, acho que sei lá, quase meia-noite. E a noite é uma criança, eu estou sozinho, devo ficar aqui muitas horas trabalhando aqui. Tá bom? Daqui a pouco eu volto para mostrar mais alguma coisa para vocês. Continuando então aqui o nosso serviço de equalização da sala, depois de ter checado toda a mesa, ver que não tem o canal que eu escolhi para entrar com o meu sinal de medição, né? Não tem nenhuma equalização, não tem nenhum filtro, está totalmente desligado toda a equalização. Eu chequei um ruído, chequei um sinal e a primeira coisa que eu vou fazer hoje então é checar as vias, né? Não checar as vias das caixas, porque as caixas ela é full range, né? Ela não tem a divisão aqui de grave, médios e agudos. É uma caixa só, mas como tem, por exemplo, eu vou mostrar aqui para você ter um arranjo com 3 caixas, onde as duas caixas de cima estão ligadas juntas e a caixa de baixo está ligada separada. Essa é não é à toa que está ligado assim, né? Tem todo um conceito por trás disso, porque delas estão ligadas assim. Então o que eu vou fazer agora é checar, ver se os dois lados estão falando iguais. Vou checar a caixa inferior desse lado e vou comparar com a caixa inferior do outro lado. Neste momento eu não estou muito preocupado com a distância que eu tô medindo. Depois eu vou posicionar o microfone em outras distâncias, mas por enquanto o que eu quero saber é só se os dois lados estão iguais, né? Se eu não tenho nenhum problema em nenhuma das caixas. Depois que eu fizer isso, eu vou checar então o conjunto de cima, né? As caixas de cima, gravar de um lado, depois vou comparar com o do outro lado para ver se eu não tenho nenhum problema também nesse conjunto superior de caixas acústicas. Esse então aqui é o microfone de medição, né? Não sei se todos que estão assistindo esse vídeo já trabalhou ou conhece, mas ele é um microfone especial, né? Específico para esse tipo de aplicação, de medição, porque ele é um microfone que suporta uma boa pressão sonora, ele tem uma resposta muito linear, né? Muito plana. Então é um microfone totalmente dedicado para fazer esse tipo ele é um microfone condensador.
precisa de alimentação que vem lá da placa. E, então ele é totalmente dedicado para fazer medições eletroacústicas. Tem de todo preço, esse aqui não é o mais caro, também não é o mais barato, mas é um microfone que resolve a maioria dos meus problemas. Tem que ter um cuidado especial com esse microfone, porque ele é sensível demais, né? Então tem que tomar um cuidado. Que mais? A altura que você vai ter que pôr o microfone não é nem lá no teto, né? Ninguém está lá voando para poder ouvir o som que você vai equalizar. E também não pode ser muito baixo. Você tem que fazer uma altura média do ouvido das pessoas, né? Em pé e sentada. Então você pega essa altura média aí, mais ou menos, e é ali que você vai começar a fazer as suas medições. Não tem nenhum problema você levantar o microfone até a altura do centro da última caixa, caso você queira checar só aquela caixa. Não tem problema nenhum você fazer isso. Mas na hora de você fazer a correção, você não vai poder considerar essa medição que você fez com o microfone lá em cima. Você vai ter que considerar esse nível de audiência, né? Essa altura de audiência mediana. E os pontos que você vai escolher também para fazer suas medições, vai ser o seu julgamento. Você vai ter que julgar quais os pontos e a média desses pontos que você vai tomar para fazer as suas correções, porque cada lugar vai ter uma resposta diferente. Você não pode ter uma equalização para cada lugar, seria ideal, né? Você ter uma equalização para cada região. Mas não dá, então você vai ter que colocar o microfone em algumas regiões e aí você vai ter que tirar essa média, na média você vai fazer esse ajuste. Lembrando que a equalização é uma das etapas derradeiras aqui do processo, beleza? Primeiro você vai ter que checar se não tem nenhum problema de posicionamento, de inclinação, de um falante queimado, de uma caixa que não está respondendo, de um cabo. Tudo isso tem que ter checado muito antes de você começar a realmente querer equalizar a sala. Então é isso. Agora eu vou começar a fazer então essas medições, vou comparar. Depois eu tenho o delay que eu também vou acertar. O delay já está acertado, né? A gente já acertou da última vez. Mas aí também tem a caixa de retorno do altar, que precisa ser equalizada. Ela não foi equalizada da última vez, não deu tempo. Então é isso, eu vou começar a fazer essas brincadeiras. Essa aqui é um ambiente acusticamente complexo. Eu tenho um pé direito aqui gigantesco, as dimensões muito, muito grandes, cheio de elementos reflexivos, né? Cheio de reflexões. Então, assim, é um ambiente complexo, muito complexo, mas a quantidade de recursos que tem aqui também, eletrônicas, para poder fazer os ajustes, é muito grande também. O sistema é muito, muito rico em equipamentos e qualidade. Então, o resultado vai ser bom. Outra coisa que eu queria mostrar, que eu uso muito no meu trabalho, no dia a dia, é uma trena, né? Uma trena não precisa ser eletrônica, mas uma trena é sempre legal. Por exemplo, quando você medir o delay, a distância que o som vai demorar tá demorando para chegar até aqui o microfone, o computador vai te dar essa distância, né? O software lá, o Smart, vai te dar essa distância aqui e você vai inserir essa distância lá no computador e ele vai desconsiderar então essa distância, porque senão ele se perde um pouco na medição. Então você tem que fazer esse ajuste aqui e ele faz isso para você. A trena eu uso só para... Se eu fiquei com uma dúvida, se eu fiquei com algum grilo assim, em relação a essa distância, será que o microfone realmente está a 10 metros, 11 metros? Será que o software está totalmente certo, né? Mas o software é difícil, ele não erra, né? Mas aí essa ferramenta ela é muito legal, e quando você não tem o software, você consegue fazer muita parte do alinhamento também, né? Você não precisa ficar só preso ao software para começar a parte de alinhamento. Dá para andar bastante até você precisar usar um software de medição, né?
Então, essa parte das ferramentas que você utiliza é muito legal. Seus cabos que você vai usar, eles têm que estar bons. A primeira coisa do alinhamento é testar o seu set de cabos, para que você não tenha nenhum cabo danificado que vai comprometer e você vai ficar sem saber o que fazer na hora, sem saber se é um cabo seu, se é um cabo do sistema. Isso é muito ruim. Então a primeira coisa é ter certeza que o seu set de cabos de equipamento, o seu microfone está perfeito. Beleza? Então agora eu vou começar a fazer essas medições, essas comparações, ver aonde eu vou precisar aplicar algum tipo de filtro ou mexer no posicionamento de alguma caixa, e depois eu vou gravar alguma dessas cenas e vou mostrar para você aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, deixa eu começar aqui porque o tempo voa.